Gente linda do Dani A Paz. O livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, ele nos ensina que se você conhecer o seu inimigo, se você conhecer as táticas de guerra dele, se você conhecer as armas que ele usa, mais da metade da batalha você já venceu. Tô falando isso pra vocês porque o grande inimigo das nossas almas é Satanás. Não é o seu marido, não é seu chefe, não é sua mulher, não é seu irmão, não é seu primo, não é contra essas pessoas que você deve lutar. Você deve lutar é contra o diabo. Só que nós não podemos esquecer que, de acordo com Efésios, no capítulo 6, as nossas armas não são carnais, mas nossas armas são espirituais e nós devemos saber usar elas direito. Então a intenção desse vídeo é mostrar para você as três grandes armas, os três grandes modos de batalhas táticas que o diabo tem para pegar a sua vida, para te tirar do caminho de Jesus, para destruir a tua alma, a tua alegria, a tua esperança, a tua família. Primeiro de tudo, a gente tem que conhecer quais são essas três grandes formas de batalha que Satanás tem contra nós. Para você saber quais são, você vai ter que ler junto comigo 1 João, no capítulo 2, o verso 15 e o 16. Quando João ele fala o seguinte: não amem o mundo e nem as coisas que nele há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as três coisas, primeira, os desejos da carne, segundo, a cobiça dos olhos, e terceiro, a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mal. Essas são as três grandes formas de ataque do diabo. Primeiro, os desejos do corpo. Segundo, ele vai na cobiça dos seus olhos. E terceiro, ele vai na sua mente. Quando você começa a ler as escrituras, você vai ver que essa forma que o diabo tem de atacar o ser humano é a mesma desde Adão e Eva. Quando você pega para ler Gênesis, no capítulo 3, no verso 6, você vai ver que Satanás ele conseguiu seduzir Eva usando essas três táticas, partindo do fruto. Como assim? Se você pegar e ler, você vai ver que quando Satanás mostra o fruto para Eva, primeiro de tudo, ela vê que ele é desejável para comer. Então, primeiro, os desejos do corpo. Segundo, a Bíblia fala que Eva viu aquela fruta e ela achou a fruta bonita, ela agradável aos olhos. Então Satanás pegou ela também na cobiça dos olhos. E terceiro, Satanás disse para Eva que aquela fruta ela era boa para dar entendimento, para abrir os olhos, para fazer ela pensar e entender as coisas como Deus. Então terceiro, Satanás conseguiu vencer Eva na mente dela. Ele sempre vai tentar te pegar nesses três níveis. É o nível easy, nível médio e o nível hard. No nível easy, ele vai atrás dos desejos do seu corpo. No nível médio, ele vai atrás do que os seus olhos veem e desejam. E no nível hard, quando ele não consegue te pegar no 1 e no 2, ele vai tentar atingir você na sua mente. Quando você abre a Bíblia em Lucas, no capítulo 4, você vai ver que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. E Satanás, ele tentou Jesus com essas mesmas três armas. Quando você abre para ler, você vai ver que Jesus, depois de 40 dias, ele teve fome. Mas só um pause na história. Por que é que Jesus foi tentado? Gente, o único capaz de conhecer futuro, o único capaz de ser todo poderoso e onisciente é Deus. Eu estou falando isso porque a primeira profecia da Bíblia é quando Adão e Eva pecam. Deus fala para o diabo o seguinte, que um dia ia nascer o filho de uma mulher e esse filho ia pisar a cabeça de Satanás e destituir ele de todo o reino dele. Então o diabo sabia que algum dia viria alguém que ia destruir ele. Ele não sabia quem era e ele não sabia quando, mas ele sabia que um dia alguém viria. Com o passar do tempo, grandes homens de Deus foram sendo levantados por Deus. Abraão, Davi, Sansão, Gideão e vários outros que vocês conhecem. E a primeira coisa que Satanás fazia era ir para cima desses caras para ver eles caírem. Porque eles caindo, automaticamente eles não seriam aquela pessoa que pisaria o diabo. Os homens de Deus foram levantando e pecando, cara. Abraão teve o filho com a escrava. Moisés bateu com a vara na rocha e não era para ele ter batido. Depois Davi traiu lá Urias, o amigo dele, com a Batseba. E todos esses pecados foram destituindo essas pessoas de algum certo posto de que eles pisariam a cabeça de Satanás. Então Satanás estava ficando aliviado. Só que um dia, há 2000 anos atrás, em Belém, uma virgem dá luz a um menino que quando ele nasce os anjos começam a cantar paz na terra aos homens de bem, porque hoje nasceu o Salvador em Belém. Nossa, até rimou. E o menino, com 12 anos, discutia com os mestres da lei, dava um show neles, e era milagre, e curava, e fazia isso e aquilo. E Satanás começou a ficar desesperado e falou, ele é o cara, é ele que vai pisar na minha cabeça. Ele não peca, ele não erra, vou ter que eu pessoalmente ir lá e vou fazer esse cara cair.
Porque se Jesus pecasse, se Jesus tivesse pecado, a morte dele na cruz seria por ele mesmo e não por nós. Se Jesus tivesse morrido na cruz pecador, ele não ressuscitaria. Mas o fato dele ressuscitar é prova que ele não pecou, cara. Porque se o salário do pecado é a morte, Jesus tendo pecado, o salário dele seria a morte e não a vida. Mas como Satanás vê que Jesus não caía de jeito nenhum, então ele foi direto para cima do mestre para tentar fazer ele cair usando as 3 armas que ele sempre usa. Primeira arma, lembra que a primeira é o desejo do corpo. Ele conseguiu conquistar Eva, mostrando que a fruta era agradável de se comer. Então você já vê que a primeira tentação de Satanás contra Cristo foi de oferecer para ele que transformasse as pedras em pães, porque Jesus estava com fome. Satanás sabe que você tem desejos físicos. Ter desejo não é pecado. Ter desejo de comer, de dormir e principalmente desejo sexual não é pecado. O pecado é quando você usa esse desejo de forma errada, na hora errada, de um jeito que Jesus não quer. Aí você peca. E todo o desejo de Satanás é que você use os seus desejos de forma errada. O desejo de comer, Satanás transforma em gula. O desejo de descansar, Satanás transforma em preguiça. O desejo sexual, Satanás transforma em depravação, imoralidade, fornicação, pornografia, traição, adultério. Mas qual é a saída que a Bíblia nos dá para vencer os desejos da carne? A resposta está em Gálatas no capítulo 5, quando a Bíblia fala: andem em espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. Por isso que a resposta de Jesus para Satanás é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus ali, ele não está falando só do pão que mata a fome, mas ele está falando de tudo o que mata uma fome existencial do seu corpo, tudo que mata a fome do seu corpo. Você consegue substituir com Jesus, com o Espírito Santo. O desejo errado na nossa vida, ele é como uma bola de neve. Satanás, ele coloca um pinguinho. Se você der atenção, aquilo começa a aumentar e de repente você não aguenta o peso e aquilo te faz cair. O problema não é quando a menina passa na rua e você dá aquela primeira olhada. O problema é quando aquela primeira olhada vira uma segunda e vira um olhar fixo. Aí você caiu no laço do passarinheiro. O problema não é quando o menino te manda uma mensagem feia no WhatsApp. O problema é quando aquela mensagem feia começa a ficar interessante e você começa a dar atenção para ela. Satanás lançou a flecha, você cravou no seu peito e você começou a dar bola naquilo. Todo desejo da carne, Satanás só vence quando você dá uma atenção de muito prolongada para aquele desejo. Você fica pensando muito naquilo, você fica raciocinando muito naquilo, você fica sonhando com aquilo, você fica imaginando aquilo. Você esquece de ocupar sua mente com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Você esquece de se alimentar com o verdadeiro pão que mata a fome. E aí Satanás vai aos pouquinhos adentrando as suas teias e as suas raízes dentro da sua cabeça, chegando até o seu coração, e aí ele te faz cair. Como que eu faço então para vencer esse primeiro ímpeto de Satanás contra a minha carne? A melhor coisa do mundo: confissão de pecados. Dani, confissão de pecados a Deus? Não necessariamente. Você confessa a Deus quando você cai. Mas quando você está sendo tentado, a melhor coisa do mundo é você achar um irmão mais velho, um irmão que você confie. Meninos, por favor, atrás de meninos. Meninas, por favor, atrás de meninas. Porque não faz sentido o menino confessar desejo sexual para uma mulher. Ou uma mulher confessar que está com desejo sexual para o menino. Vai atrapalhar a cabeça dos dois. Então vai, menininho com menininho, menininho com menininha. De preferência. Quando o Satanás ele te dá o desejo, e você vai, para você não ter o perigo de você ficar aninhando aquilo na sua mente, chama um irmão mais velho, ou chama uma irmã mais velha, chega e confessa: olha, é o seguinte, está acontecendo isso, uma menina me mandou uma mensagem e está me perturbando, eu vi um menino na rua que está me perturbando, eu estou com vontade de dar um soco na cara do meu pai, eu estou com vontade de espancar o meu chefe, eu estou com vontade de chutar tudo, eu estou cansado da igreja, estou com preguiça, estou com raiva. Começa a confessar. Tiago 5,16: confessai o vosso pecado uns aos outros, confessai as vossas tentações uns aos outros, para que sareis, ou para que sejam curados. Quando você traz à luz aquilo que está dentro de você, você não deixa aninhar trevas no seu coração, você traz à luz, você mostra para o Espírito Santo. Satanás, ele é derrotado quando você traz para fora e os dois juntam e oram por aquela razão, por aquele problema, aquela tentação, você e o seu irmão mais velho, ou a menininha com a irmã mais velha, e vocês oram, e vocês entregam para Jesus, falam: Senhor Jesus, está acontecendo isso, e Satanás perde o poder dele, porque daí, na onde ele estava tentando ocupar espaço, vocês enfiaram o Espírito Santo. Então a primeira arma é destruída através de confissão e oração.
Rapazinho, não fica sofrendo lá porque você tá com desejo de ver pornografia. Manda um WhatsApp, manda uma mensagem para algum irmão mais velho e fala, mano, ora comigo aí que o negócio tá punk aqui. E aí, só o fato de você fazer isso, esse desejo já vai ser chutado para escanteio, porque você enfiou o Espírito Santo no lugar dele. E é assim que você faz igual Jesus fez. Você se alimenta de pão que sai da boca de Deus e aí você não vai ouvir a voz do diabo. Segunda arma que Satanás usa contra a sua vida é a cobiça dos olhos. Do mesmo jeito que ele conseguiu pegar Eva, quando Eva viu que a fruta era bonita, era agradável aos olhos, do mesmo jeito Satanás chama Jesus para um lugar muito alto e mostra todos os reinos da terra. Ele não mostrou coisa porcaria não, ele mostrou reinos maravilhosos, cara. E falou para Jesus, tudo isso vai ser seu se você me adorar. Ele tentou ganhar Jesus pela cobiça dos olhos, pela ganância, pelo desejo ambicioso, exagerado de riqueza, de tesouro, de dinheiro, de fama, de poder. Se Satanás ele não te pega através dos desejos da sua carne, ele vai tentar te conquistar através de coisas bonitas desse mundo. Ele vai te mostrar aquela festa, aquele carrão importado, aquele emprego muito top, aquela coisa muito linda, aquele dinheiro, aquela mansão, aquele status. Eu não estou falando para você fazer voto de pobreza, não é essa a intenção, mas você não pode colocar essas coisas como ídolos na sua vida e você condicionar a sua alegria a ter essas coisas. Porque, cara, todas as coisas do mundo, todas as coisas que são criadas pelo homem, elas vão te dar uma satisfação temporária. Depois que você conquistou aquilo, aquilo perde a graça. O Senhor Jesus é a única conquista nessa terra que nunca enjoa, nunca. Quanto mais você tem, mais você vai querer ter e mais você vai estar feliz em ter. É diferente de, por exemplo, um carrão importado que você compra, você conquista, depois de um mês você já quer outro. Uma casona linda, depois de um tempo você já quer outro. Uma namorada bonita, depois você já vai achar a vizinha interessante. Satanás ele te prende numa cadeia de ilusão, te mostrando coisas bonitas nesse mundo e você fica igual um cachorrinho correndo atrás do rabo, buscando essas coisas e quando você conquista elas, você não tem a satisfação que você esperava. Então para suprir essa satisfação, você vai atrás de outra coisa e aí essa outra coisa vira o seu novo rabo para você ficar correndo atrás. Aí depois que você conquista, Satanás coloca um outro rabo para você ficar correndo atrás e você fica preso e a vida passa e a morte chega e você não acertou a sua vida com Jesus. Como que Jesus consegue vencer Satanás? Ele fala assim, Satanás, sai fora, porque somente a Deus eu vou honrar, somente a Ele eu vou adorar. O que isso quer dizer? Se você pegar o Salmo 73, você vai ver que o salmista Asaf, ele fica em crise existencial por causa da riqueza das pessoas. Ele começa a olhar os ímpios, que tem muitos tesouros, e ele começa a pensar assim, mas eu sou filho, por que eu não tenho o dinheiro que ele tem? Por que eu não tenho a condição que ele tem, se eu sou filho também? E aí sabe como é que ele consegue entender a besteira do que ele está falando? Quando ele olha o fim das coisas. Quando você percebe o fim de tudo, você vai entender que riqueza fica, mas é o céu que permanece. Quando Asaf, leia lá na sua casa o Salmo 73, quando Asaf ele começa a perder a alegria da salvação dele, porque ele está olhando muito as riquezas desse mundo, ele percebe que Satanás conquistou ele pelo olhar, então na hora ele fala, Senhor, eu sou um animal, ele fala assim mesmo, e ele fala assim, vou olhar para o céu, vou olhar as coisas eternas, porque as coisas eternas eu adoro ao Senhor Jesus, e aí adorando ao Senhor Jesus eu começo a ter esperança no reino que eu vou conquistar, no reino que eu vou ter, eu já faço parte do reino de Deus, mas eu vou conquistar aquela herança que me está guardada desde a fundação do mundo. Por isso que você vai entender 2 Coríntios 4,18, quando ele fala assim, não olhando nós para as coisas dessa terra, porque essas coisas são passageiras, mas olhando nós para as coisas eternas, porque essas coisas eternas, as coisas do céu, elas nunca vão acabar. Você vence a cobiça dos olhos olhando para o céu. Para você não ficar irritado com pessoas famosas e pessoas muito ricas, irmãos que têm muito, olha para o céu. 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu para o coração do homem o que Deus tem preparado. Gente, vocês não fazem ideia do que tem no céu. É a coisa mais gostosa do mundo. É melhor do que Doritos e Coca-Cola que trinca o abdômen. É melhor do que Nutella que faz bem para a pele. É melhor que costela do Outback que aumenta o seu bíceps. É muito melhor. Eu ouso dizer que é até melhor do que lua de mel. Oh, glória a Deus! Então, a primeira arma de Satanás, o desejo do corpo, você vence com confissão e oração. A segunda arma de Satanás, que é a cobiça dos olhos, você vence elevando os seus olhos ao Senhor Jesus e pensando no céu e clamando pelo céu e sonhando com o céu.
E a terceira arma que Satanás usa, que foi a soberba da vida, que foi mexer na mente de Eva, foi tentar mexer na mente de Jesus. Quando ele chega para Jesus e fala assim, se você realmente é o Filho de Deus, se você é, querendo colocar Jesus em dúvida, se você é realmente o Filho de Deus, pula daqui de cima do templo, porque Satanás tinha colocado Jesus no ponto mais alto do templo. Pula daqui. Se você é filho de Deus, o Salmo 91 fala que aos seus anjos Deus dará ordens ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que você não tropece com seu pé em pedra. Se você é o filho de Deus, pula que os anjos vão te segurar. E aí Jesus fala assim para ele, Satanás, você para de ser besta, cara, você está usando a Bíblia errado. Você está tentando adulterar as escrituras. Eu não vou tentar o Senhor meu Deus, cara, não vou tentar o Senhor meu Deus. Então, quando Satanás te lançar dúvida, esse é o último nível. Se ele não te pega na carne, se ele não te pega nos olhos, ele vai tentar mexer na sua cabeça. E sabe como é que ele mexe na sua cabeça? Quando ele fala para você o seguinte, Jesus não te ama, o amor de Jesus é para todo mundo menos para você, você é um pecador, você não tem jeito, olha o que você fez é muito feio, não, ninguém ama você, ninguém tem lugar para você, você nunca vai ser usado na palavra de Deus, você não sabe pregar, você é esquisito, as pessoas não vão te ouvir, você não tem capacidade de entender a Bíblia, você é burro. Tudo esse tipo de coisa, todo esse tipo de fala, ou surge na sua cabeça, ou às vezes Satanás usou algum parente seu, algum amigo seu para falar, e você está acreditando nessa palavra maldita. Que agora, em nome de Jesus, você seja liberto de acreditar nessa palavra maldita que te disseram, porque as escrituras são claras. Elas dizem que Deus ele te amou de uma tal maneira, ele te amou de uma tal maneira que ele enviou seu filho unigênito. Por isso Jesus morreu por sua causa. E se você crê nisso, você nunca vai morrer. Você vai ter a vida eterna. João 3,16. Você vai vencer a última arma de Satanás recitando todas as promessas de Deus para sua vida. Promessas de paz e não de mal, para te dar um fim que vocês esperam. Jeremias 29:11. Então se o Satanás vier com um papinho furado de que você não é amado, você não é aceito, você não sei o que, você fala assim, Satanás, vai pro quinto dos infernos, não encha o meu saco, porque eu sou propriedade exclusiva do Pai. Ajoelha e declara que Jesus Cristo é o seu Senhor. Romanos 10 traz a importância de você confessar com os seus lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor e você no seu coração crê que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e aí você é salvo. Você tem que recitar a palavra de Deus, você tem que guardar as promessas de Deus na sua mente, você tem que falar elas alto, você tem que falar assim, Satanás, sai daqui, sai da minha cabeça, porque Jesus me ama sim, e Ele prova o seu amor, morrendo por mim, sendo eu ainda um pecador, conforme Romanos 5:8. Se Jesus não te amasse, cara, seu tonto que está me ouvindo aí, você mesmo tontão aí que está me ouvindo, se Jesus não te amasse, se Ele não tivesse interesse na sua vida, você nunca estaria me ouvindo. Se você está ouvindo o que eu estou falando, é porque Deus tem algum interesse na sua vida, porque Ele fez a palavra dele chegar até você. Isso é lógico, é linear e racional, bobãozão, corintiano, lerdo. Não fica com raiva de mim, corintianado, porque eu sou corintiano também, é só brincadeira, tá? Essas são as 3 armas de Satanás contra a sua vida. Ele vai tentar mexer com seus desejos do corpo e você vence confessando com o seu irmão, orando, buscando ao Senhor Jesus para colocar o Espírito Santo no lugar do seu desejo. Ele vai tentar te pegar, em segundo nível, fazendo você desejar as coisas que você vê. E você vence isso lembrando do céu, Lamentações 3:21, trazendo à memória o que te dá esperança. E aí você vai encher a sua vida de alegria, você vai encher de saudade do céu, e você vai sonhar com aquele dia da trombeta que Jesus vai falar, bem-vindo, bendito do meu Pai, que se eu falar mais eu vou chorar aqui, não é a intenção. Aí você já vence toda a cobiça dos seus olhos, você percebe que esse mundo passa mesmo. E o terceiro modo de você vencer Satanás é quando ele vem com acusações e culpas e traumas e dúvidas na sua cabeça, você vence recitando as promessas que Deus tem para sua vida, que a Bíblia está repleta dela. Por isso que é importantíssimo você conhecer as Escrituras para você não ser vencido pelo diabo. Que em nome de Jesus, o meu amado, o Senhor da minha alma, o meu autor e consumador da minha fé, meu Salvador, que eu sonho em vê-lo fisicamente, vê-lo cara a cara, é o sonho da minha vida, que Ele, em nome de Jesus, enche a sua vida de Espírito Santo e que você seja repleto de uma luz inexplicável, de uma paz que não tem como ninguém entender, a não ser quem sente, e que você não seja vencido por Satanás, não caia nas armadilhas dele, que em nome de Jesus você esteja de pé no dia que ele voltar para nos buscar. Eu te amo, eu sou Daniel Saad e eu amo Jesus de verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz.